pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais um assunto da área do direito. Mas antes, recadinho básico. Entra aí na inscrição, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Aproveita para deixar seus comentários. E no decorrer do vídeo, né, você dá o seu like. E pode colocar ali gostei, não gostei, escreve ali, quero saber mais sobre esse assunto, enfim, pode colocar suas dúvidas que a gente sempre responde, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar de um assunto que não é muito comentado, mas que quando ele vem à tona é geralmente num momento da nossa vida em que a gente está extremamente desestruturado, principalmente no emocional. Nós vamos falar hoje um pouquinho do inventário. Você já ouviu falar sobre isso? Se você já ouviu falar, provavelmente é porque você passou pela perda de um ente querido. Por isso que eu falei que é geralmente no momento em que a gente está desestruturado. Com a perda de um ente querido, dentro do direito, e isso também no universo jurídico, ele traz uma consequência jurídica. Quando uma pessoa morre, juridicamente falando, ela deixa de ser um indivíduo e passa a ter uma denominação que é de cujus. E aí essa pessoa vai ser o de cujus, que é o falecido. E geralmente quando você perde um ente querido, você fica tão desestruturado, não há como a gente mensurar o período do luto. Para algumas pessoas é 30 dias, 60, 90, 6 meses, um ano. Para outras é a vida inteira. A pessoa, dependendo da sua relação com esse ente querido, você fica tão abalado que você não consegue pensar em nada. Você fica aquele momento ali sentindo essa dor, vivendo essa dor. Só que, como eu falei, existe uma consequência jurídica. Esse de cujus, se ele deixou bens, esses bens deixam de ter o nome de bens e passa a ter o nome de espólio. A palavra esquisita, né? O espólio é tudo aquilo que o de cujus deixou. Bens, direitos, deveres. E aí, para a gente ter uma ideia do que aconteceu ali, existe a abertura do inventário. Isso aí você já deve ter ouvido falar. É necessário que se abra o inventário, que é exatamente esse o poder da palavra. Inventariar o que se tem. Então, você vai ali denominar cada coisa. Sejam bens através de créditos trabalhistas, às vezes tem ações, tem créditos em ações trabalhistas, ações cíveis, tem créditos aí na área previdenciária, né? Tem bens móveis, imóveis. Isso tudo é relacionado através de um inventário, ok? Deu para entender? Abriu-se o inventário. E além de relacionar bens, que é o espólio, né, direitos e obrigações, a gente também coloca ali os herdeiros. Aí a gente entra num outro assunto que são os herdeiros necessários. Isso é assunto para um outro vídeo. Se você tiver interesse, a gente vai falar mais sobre isso. Nesse momento, de uma forma bem limitada, eu vou só deixar isso para você. Aí entram os herdeiros, existe a relação de herdeiros. Se a pessoa era casada, se não era, em que regime de casamento, comunhão de bens, comunhão parcial de bens, universal, separação total, enfim, tudo isso é relacionado nesse inventário. Aí a gente já tem ali bens, direitos, obrigações, credores e tal, tudo ali. E mais os herdeiros. A partir daí, com essa abertura do inventário, a gente vai fazer a partilha desses direitos ou desses bens entre os herdeiros. Deu para entender? Mas o assunto principal do vídeo não é isso. Eu posso te dar uma aula sobre inventário, posso te orientar sobre isso, ou, que é o que eu indico, que você procure um advogado da sua confiança para fazer este inventário. A questão principal desse vídeo que eu quero chamar a atenção é que a lei, que vai estar aqui na descrição você vai ter a lei que rege esse procedimento de inventário.
E aí, essa lei, ela delimitou um prazo. Que olha, gente, 60 dias. Exatamente. Você tem 60 dias da data do óbito, né? Você vê lá a data da certidão de óbito, você vai contar 60 dias para abrir o inventário. Mas e aí, doutora, se eu fizer depois dessa data, o que acontece? O que acontece é que você vai pagar uma multa. Isso mesmo, você vai pagar uma multa. E aí você vai falar assim, mas uma multa? Uma multa. Ah, mas deve ser o quê? 20 reais? Essa multa, ela é calculada pela Fazenda Pública, é um percentual, 4%, em cima do bem que está sendo inventariado. Exatamente. Então, vamos fazer uma continha redonda aqui. Vamos supor que no inventário está constando ali um imóvel ou um bem móvel de 100 mil reais. Então, 4 mil é só de multa. E além dos outros encargos, taxas e emolumentos cartorários que você precisa pagar. Então, por isso, esse é o assunto principal. Prazo de 60 dias. Por que eu estou abrindo esse leque e abrindo sua mente para isso? Não sei se foi proposital, não posso aqui julgar, né, o legislador. Particularmente, eu acho um prazo muito curto. Eu digo isso porque eu perdi meu pai tem 1 ano, exatamente 1 ano. Fez ontem, antes de ontem fez 1 ano. Só quem passa por isso é que sabe. Já sabedora que tinha esse prazo, eu dei entrada no inventário antes mesmo dos 60 dias. Nós não pagamos essa multa. Mas a maior parte das pessoas não sabem. E eu acho até que o legislador, ele não foi feliz nessa questão do prazo. Porque ninguém, os 30 primeiros dias, você ainda está vivenciando essa questão assim, e agora? O que vai ser? Como que nós vamos fazer? Né? Os 30 primeiros dias você está meio desnorteado. A última coisa que você vai pensar nesses 60 dias é em abrir um inventário, né? Em fazer partilha de bens. E então eu acho, minha opinião particular, que o legislador, quando fez isso, era de propósito para a gente pagar multa mesmo, porque nesse país tudo é multa, tudo é juro, tudo é multa, né? E esse dinheiro, né, vai para o fisco. E se vai para o fisco, provavelmente, né, a arrecadação é o que vem primeiro, é o que eles pensam em primeiro lugar. E aí, então, queridos, olha só, se você tem um prazo de 60 dias, por isso que estou fazendo o vídeo para você, né, perdeu o ente querido, enterrou, já começa a contratar um advogado. Você não tem cabeça para isso. Quem vai fazer é o profissional. Ele vai pedir os documentos que você precisa, vai levantar os valores, o que vai custar esse inventário para você, né? E vai fazer todo o procedimento. Ele que vai correr atrás de tudo, das certidões e tudo mais. Aí vai pedindo a você, ó, precisa que você separe isso, isso e isso. Se você não tiver cabeça para isso, peça alguém da sua família para fazer isso. Mas é importante porque a multa é muito alta. 4% parece nada, mas quanto maior o valor do bem que vai ser inventariado, maior é o valor da multa que você vai pagar. E a segunda dica que eu te dou é o seguinte, além do prazo, tem uma outra questão. Antigamente, aí as pessoas falam, não, vou fazer inventário não, que demora muito. Antigamente demorava-se muito mesmo, porque só tinha a previsão de fazer inventário via judicial. E aí, meu amor, senta e espera. Em alguns casos, eu lembro que logo assim que eu me formei, eu peguei meu primeiro inventário para fazer, eu fiz de um senhor que morreu. Aí depois, no caso, a mãe dele faleceu, né? Então os bens passaram para ele. Só que aí, antes de terminar o inventário, ele morreu. Foi isso mesmo. Ele morreu. Aí, caramba, agora vamos fazer o inventário, né? Incluir a certidão de óbito dele e fazer a transferência dos bens para a esposa. E aí a esposa dele teve câncer e morreu também, sem deixar herdeiros. Olha que beleza. Então, antigamente se demorava muito. E isso levou, isso tudo aconteceu em mais ou menos uns 5 anos. Hoje em dia já não é assim. Existe uma previsão, tá aqui na descrição do vídeo, a lei que rege essa previsão. Uma previsão de você fazer um inventário extrajudicial.
Então você pode fazer o inventário em cartório, é muito mais rápido. Procure seu advogado, ele está por dentro disso com certeza. Mas se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, pode fazer contato conosco através do e-mail que a gente te orienta. O inventário extrajudicial ele só tem alguns requisitos. E um dos requisitos é que todos estejam de acordo, não pode haver litígio. Né? Então isso significa que todos os herdeiros têm que estar de acordo. Se for casado, né, o meieiro tem que estar de acordo, os filhos têm que estar de acordo. Se tiver alguém que esteja divergindo, aí já não dá, tem que ser por via judicial. Mas se todo mundo estiver de acordo, não tem nada para discutir, dá para fazer o inventário extrajudicial. O segundo requisito, né, que precisa ter, é você estar de acordo com quem vai ser o inventariante. Né? Você vai nomear uma pessoa da família para ser o inventariante. E os demais requisitos eu coloco aqui na descrição para você, tá bom? Mas é muito simples, é muito rápido. O último inventário que eu fiz, teve os 2 últimos inventários que eu fiz, um foi com bens imóveis, 4. Foram inventariadas 4 casas, né? Não tinha carro, não tinha nada disso, eram só as 4 casas. Rapaz, ó, mamão com açúcar, saiu em 3 meses esse inventário, foi muito rápido. E o outro inventário, que foi inventariando apenas um veículo, também saiu muito rápido, 30 dias. Em 30 dias o inventário já tinha sido feito, o veículo foi vendido, foi legalizado junto ao Detran. Então, bonitinho, mamão com açúcar, tá bom? E aí você vai falar assim, a terceira coisa que as pessoas falam, não tem necessidade de inventariar porque sai muito caro e isso só vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça se você não fazer o inventário. Porque lá na frente você vai querer vender esse bem e você não vai conseguir, porque ele vai estar agarrado ali em nome de uma pessoa que nem existe mais, ela já se foi. No meio jurídico, essa pessoa já não existe. E era para ter sido aberto o inventário. Então, isso vai te dar mais dor de cabeça. Por que eu tô falando isso? Uma cliente essa semana me procurou, o filho dela faleceu tem 2 anos, ela não quis na época, nem sabia que tinha prazo para abrir inventário, então ela achou que não havia necessidade. E esse filho não era casado, não tinha filhos, então ela, a mãe, né, é a herdeira do apartamento que esse filho deixou. O filho tinha um apartamento financiado e com a morte dele houve a quitação, porque quando você faz um financiamento existe um seguro que você paga e você deve saber disso. Se não sabe, a informação é fresquinha para você. E o seguro, ele quitou o apartamento. Só que para a mãe tomar posse do apartamento, ela tinha que ter o inventário. Quanto tempo tem que o filho morreu? 2 anos. O que ela vai ter que pagar? Multa. Por que ela vai pagar multa? Porque ela não abriu o inventário no prazo legal de 60 dias. Expliquei isso para ela, ela ficou apavorada. Ela falou assim, olha, eu não sabia que tinha um prazo de 60 dias. E para minha surpresa, muitas pessoas não sabem desse prazo. Então elas acham que elas podem abrir um inventário. Não vou abrir agora porque eu nem tenho dinheiro para isso. Vou abrir se um dia eu for vender esse bem, aí eu abro o inventário. Aí cai nessa surpresa da multa. Então fica aí, essa é a dica que eu tenho para te dar. É um momento triste? É um momento triste. Você vai superar, pode ter certeza. Porque o tempo é o melhor remédio. A saudade vai ser eterna. Vai se passar anos e anos, volta e meia você vai se pegar com saudade dessa pessoa que se foi. Mas como tudo nessa vida gera em volta, em torno de um universo jurídico, eu, como profissional dessa área, preciso te orientar nessa parte para que você não seja pego, né, de calça rica e pagar um valor altíssimo de multa, tá bom? Um abraço grande, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus contatos, porque essa é informação de grande valia, tá? A gente nunca sabe quando que a morte bate na nossa porta e a gente precisa estar preparado, tá legal? Fica com Deus.